Boa noite, igreja. Tem alguma origem italiana? Não. Alemão aí? Alguma origem alemã? Puro? Dos dois lados? Mamãe, papai? Só pai. Eu sou purim. Sem mistura. Ote também? Otis. Eu sou Ote. O-T-T. Tem uma canção que eles cantaram assim, que Deus é bom. Deus é bom. Salva até alemão. Assim eu ouvi dizer uma vez em uma igreja. Deus é bom. Fiquei empolgado, né? Salva até alemão. Falei, salva. Estou aqui para a honra e glória do Senhor. Salva pela... Presbiteriano. Dizem que é primo dos batistas, né? Me deram o nome de batisteriano. Dizem por aí que eu sou um pastor batisteriano. Metade batista, metade presbiteriano. Aí eu não sou purim, não. Aí tem essa mistura. Amados, é uma alegria estar com essa igreja. Pastor Robson, amigo de verdade. Pastor Isaac, né? Também amigos. Algumas pessoas aqui, talvez eu conheço, mas eu sou pastor Wesley Ott, né? Com U, não com W, né? O único também com U. E sou de Fazenda Guandu, Afonso Cláudio. Pastorei aquela primeira igreja batista ali em Fazenda Guandu, uma igreja muito nova, apenas 3 anos, vamos fazer agora dia 28 do próximo janeiro. E pastor Robson teve a honra de abençoar a nossa igreja no nosso 2º aniversário. E eu venho acompanhado da minha esposa, Eliana Oliveira dos Reis, que quis assumir o meu nome logo no casamento, Ote, e as minhas filhas Carolina e Ana. Elas estão ali, né? E muito obrigado pela essa família abençoada que me acompanha. Bom, nós não podemos ficar com muita conversa, porque o nosso tema está exposto. Coisas maiores veremos. Quando o pastor me convida a estar presente com essa igreja, abençoar essa igreja, a trazer a palavra de Deus aqui nesse local, eu fiquei muito feliz. E fiquei, assim, extremamente honrado por fazer parte dessa festa, né? 43 anos de emancipação. Uma história bonita, uma história linda. E agora eu também estou nessa bagagem. Eu acabo que, de uma maneira imerecida, que tudo na vida de crente é imerecido, porque nós somos salvos pela graça. Então, pela graça também eu cheguei até aqui. Eu não merecia de maneira alguma estar presente, mas o favor de Deus é imenso. E aí, eu logo comecei a trabalhar coisas maiores, né? Eu pedi o tema ao pastor, o pastor só falou assim muito rápido, não esquenta a cabeça, não preocupa, mas eu fiquei com vontade, pastor. Fiquei com vontade de trabalhar algo pensando com esse tema, com essa divisa, que os irmãos vêm trabalhando o ano já passou da metade, e grandes coisas os irmãos já viram, e eu acredito que maiores verão, porque o Deus da igreja, o Senhor da igreja, Ele faz coisas grandes àqueles que nele esperam e nele confiam. Eu trouxe como base Marcos capítulo 2, primeiro evangelho escrito dos nossos 4 evangelhos que nós temos. Marcos capítulo 2, eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto. Marcos capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Tema da mensagem, coisas maiores veremos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, primeiro versículo até o versículo 5. Depois vamos dar uma passada no versículo 11 e 12. Todos encontraram, né? Glória a Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em uma cidade chamada Cafarnaum. A fama de Jesus corria por aquela cidade e logo correu a notícia que ele estava dentro de uma casa ali. Muitos se afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles encontraram um lugar. E ali dentro anunciava-lhe a palavra de Deus. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico que, levado por 4 homens, estava sendo. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão que apertava a frente daquela casa, descobriram então um telhado, no ponto correspondente aonde estava Jesus ministrando.
Fazendo ali uma abertura, eles abaixaram o leito que jazia o doente. Jesus olhou e viu a fé daqueles homens e disse-lhe ao paralítico: filho, os teus pecados, eles estão perdoados. E eu te mando, no versículo 11 agora, Jesus continua: e eu te mando, levanta-te desta cama, toma ela e vai para a tua casa. Aquelas pessoas que ali estavam, vendo ele se levantar no mesmo instante, tomando o seu leito e retirando-se à vista de todos, ao ponto que ficaram admirados. E todos começaram no mesmo momento a dar glórias a Deus, dizendo: jamais nós vimos coisa assim, jamais nós vimos coisa assim. Coisas maiores nós veremos. Amém? Feche seus olhos. Pai, tua palavra foi lida, teu nome já foi glorificado, teu Espírito Santo já foi exaltado, os nossos corações já foram quebrantados, e nós nos rendemos a ti agora. Pedimos que o Senhor fale conosco. Eu creio, Deus, que a tua palavra ela se cumpre a cada dia. O profeta Isaías disse: nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Deus, nós estamos aqui em dezenas de pessoas, mas há 5 corações, ó Pai, que foram preparados pelo Senhor a receber esse recado nesta noite. Por isso nós oramos, fala conosco, no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. 2 coisas é fundamental quando eu olho para aquele tema. Coisas maiores veremos. As coisas são fundamentais. E 2 dessas verdades que não pode faltar a uma igreja que almeja, anseia ver coisas grandes, coisas maiores. Primeiro, fé. Uma pequena palavra chamada fé. Sem essa, ninguém vai ver nada. Ninguém vai ver nada. Porque sem a fé, é impossível alguém agradar a Deus. A segunda coisa que é necessário na vida de uma igreja, de um coração, de uma pessoa, a alcançar coisas maiores, coisas grandes, é saber que tudo depende do Espírito Santo. Tudo depende de Deus. Tudo só acontecerá se Deus permitir. Não vai acontecer, nós não vamos ver coisas grandes, nós não vamos ver milagres, nós não vamos ver conversões, se o Espírito de Deus não agir. O texto sagrado que nós vamos ficar com ele aberto ao longo da mensagem, a exposição será feita nesse texto, é um texto claro de 4 pessoas com comportamento de fé que não é acostumado a sociedade contemporânea a ver. Não. São 4 homens que nós destacamos a fé deles, que eu não tenho costume lá em Fazenda Guandu, talvez não aqui em Batiba, aqui talvez tenha 4 assim, ou até mais, ou que seja 1. Mas lá em Fazenda Guandu, homens parecidos com esses 4 eu não tenho visto. Com esse comportamento de fé, com uma imaginação, sabe? É uma fé cheia de imaginação. Em 1731, havia 2 homens que tinham comportamento de fé parecido com esses 4 que o texto lido pelo pastor. Eles andavam em uma cidade, chegaram em uma pequena cidade da Europa no mês de março, o meu xará, John Wesley, mas com W, e John Taylor. Eles caminham pela cidade e vão para uma outra cidadezinha pequena da Europa, e eles veem coisas inacreditáveis naquele tempo. 1731. Eles começam a analisar dia 28 de junho, ou de maio, se não me falha a memória, eu acredito que é maio. Eles olham e vê pessoas praguejando as outras, sabe assim, com palavras grosseiras, crianças pequenas falando coisas indevidas para a idade, e o alcoolismo tomando uma dimensão imensa em 1731. Eles têm uma ideia. Eles começaram, John Taylor, John Wesley, fazer um louvor na praça, ar livre, público assim, vendo aquela situação,
eles começam a imaginar coisas, vendo a dificuldade da cidade, eles começam a ver algo sobrenatural. E eles começam a cantar um hino, o hino de número 100 do Inário Salmo. Começam a cantar o hino 100. Quando eles começam, John Taylor e John Wesley cantar o hino 100, aproximam-se 4 homens, encosta perto deles e ficam ali. Eles vieram porque eles ficaram curiosos naqueles 2 homens cantando o Salmo 100. Antes de John Taylor e John Wesley terminar a pregação, John Wesley que expôs o texto, havia 1.500 pessoas ouvindo a mensagem. De um pouco de bebidas a crianças falando coisa egocêntrica, ao hino de número 100 do Salmo cristão, a 1.500 pessoas. Isso às 7 horas da manhã, em uma pequena cidade da Europa, na Inglaterra. Quando ele termina o sermão, ele diz assim: eu sou John Wesley e às 5 da tarde estarei no mesmo lugar pregando um outro sermão expositivo, expondo a Bíblia, expondo o texto sagrado. Sabe, aqueles homens com 4 se tornam 1.200 a 1.500, diz o histórico. O que eu vejo naqueles 2 homens? Homens querendo ver coisas maiores. Eu analiso naqueles 2 profetas, homens de Deus, pessoas que, pelo poder do Espírito Santo e pela sua fé, eles almejam ver coisas inacreditáveis, e eles viram, e às 5 da tarde eles voltariam no mesmo ponto. Aqui tem um estudo bíblico acontecendo, segundo alguns teólogos, na casa de Pedro. Há um pequeno grupo, talvez em nossos dias uma célula, um grupo pequeno, MDA, não entendo, não sei qual é a dos irmãos, mas está acontecendo isso, um estudo bíblico em uma casa, e segundo alguns historiadores é dentro da casa de Pedro, dentro da sala de Pedro. A casa de Pedro pequena, sala pequena, não cabia muita gente assim, cabia os 12, mais Jesus. E a Bíblia diz que ali anunciava-se a palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos se afluíram para ali, mas chegando à casa não puderam entrar. Chegando à casa não puderam entrar. E eles têm uma fé. Eles começam a ter uma fé cheia de imaginação. Eles começam a ver coisas. Eles começam a ter visões assim: meu Deus, Jesus está em Cafarnaum. Jesus novamente na sala de Pedro. Jesus novamente explicando a Bíblia. Gente, o que isso não pode acontecer aqui? Quantas coisas podem acontecer, coisas maiores nós podemos ver. Então eles têm uma visão, eles começam a lembrar de alguém. Sabe, é assim na vida do cristão. Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, sendo impactado por Deus, o Espírito Santo te incomodando, mas talvez seu pensamento está indo longe. Poxa, podia estar aqui hoje. Sabe, isso acontece com nós na igreja. Muitas vezes a gente até perde a bênção, querendo que o outro seja abençoado, e nós perdemos, passou. Mas isso é uma fé cheia de imaginação. Eles começam a imaginar. Eles começam a ter visões que há um paralítico ali naquele local que, se encontrar com Jesus, pode ser salvo. Ou pode ter a paralisia curada. E aí eles voltam. Eles deixam aquele estudo que eles nem entraram, não conseguiram, a Bíblia diz. E eles vão para a casa do paralítico. Isso, irmãos, é uma fé cheia de imaginação. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, uma fé cheia de imaginação é aquela que aguça em nossos corações uma vontade incrível de ouvir a palavra de Deus. Isso é uma fé cheia de imaginação. Ela dispara dentro de nós o desejo de ouvir o texto sagrado, o desejo de ouvir um pastor ministrando, um ministro falando o evangelho. A Bíblia diz que as pessoas afluíram até aquela casa, porque dentro daquela casa anunciava-se-lhe a palavra de Deus. Nós precisamos ter desejo, nós precisamos ter motivação em ouvir a palavra, nós precisamos ter prazer em ouvir o texto sagrado sendo pregado. Nada é mais importante do que uma mensagem. Não desfaça do louvor, porque o louvor é a pregação da palavra de Deus através da música. Os irmãos perceberam na letra das canções. Isso precisa ser prazeroso. Mas a segunda coisa que eu aprendo, uma fé cheia de imaginação, é aquela que leva você e eu a levar outra pessoa a receber o milagre, a receber o Senhor Jesus, a também sentir o que nós estamos sentindo aqui nessa noite.
eles, além de ouvir a palavra, certamente eles escutaram pelo lado de fora. Eles começam a ter uma fé cheia de imaginação, eles voltam para a casa do paralítico e eles trazem ele para cá. Eles tomam um jeito de amarrar aquele homem em um pedaço de madeira. Um garra daqui, outro garra dali. Vão levar esse homem para lá. Isso poderia ter ficado para eles, né? Eles poderiam ter arrumado um jeitinho deles ouvir a palavra, deles se aproximar de Jesus. Não, mas eles querem mais. Sabe, eles estão almejando coisas maiores, eles estão querendo ver algo mais, só os 4 não. Eles estão querendo que outra pessoa possa chegar também ao conhecimento. Eu aprendo que uma fé cheia de imaginação é aquela que sempre encontra um meio de você ou alguém chegar até Jesus. Porque a primeira surpresa que aqueles 4 homens têm é a seguinte: vem com o paralítico, chega na casa e a dificuldade. É sempre assim. Nós temos uma fé cheia de imaginação, queremos ver coisas grandes, queremos ver coisas maiores, mas sempre deparamos com o problema lá e traz. Chegam na casa, a casa está lotada, não cabe lá dentro. E agora? Perdemos a viagem? Os 4 poderiam ter olhado um para o outro aí, ó. Eu falei com você que não precisava ter vindo. Não adiantava, já estava cheio, mas isso tem imaginação. Os problemas eles vêm. As dificuldades aparecem, mas isso tem imaginação. Como surgiu, como passar o problema? Os filhos de Coré, eles vão para a porta do átrio, o santuário, o tabernáculo em Israel, eles chegam lá, não entra, não cabe lá dentro. O que eles fazem? É melhor estar uma vez aqui, um dia nas portas dos átrios do Senhor, do que 1000 em outro lugar. Salmo 84. Melhor estar na porta. Esses 4 homens poderiam ficar na porta. Melhor estar na porta do que 1000 em outro. Não, vamos buscar mais alguém. Vocês conhecem alguém que nós precisamos buscar para cá? Tem, não tem? Mas tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas eu creio que eu vou ver coisas maiores. Então eu preciso colocar a minha fé cheia de imaginação a trabalhar. Eles começam a pensar quando eles dão de volta daquela casa, e eles começam a ver um meio de vencer o obstáculo. Uma fé cheia de imaginação é aquela que não se preocupa em abalar nenhuma propriedade ou nada. Eles começam a imaginar que se der a volta pelos fundos, porque as casas em Israel eram pequenas, e eles tinham uma passagem nos fundos que dava acesso ao teto. Isso eu preciso aprender nessa noite. Se eu chego na porta da frente, não tem como entrar. O obstáculo aparece, eu preciso colocar minha fé. Eu preciso imaginar que tem jeito, sim. As casas em Israel têm uma porta pelos fundos que dá acesso ao telhado. Folhas de palmeiras com aquele barro que agora está seco, para não chover dentro, para o frio não entrar. Mas eles precisam entrar com aquele homem, porque eles foram em casa buscar. E não há obstáculo que pode impedir alguém de levar uma presença do Senhor. E eles começam a imaginar. Bom, chegamos até aqui. Mas agora tem uma propriedade para ser abalada. Agora tem o telhado da casa de Pedro. O segundo é a casa de Pedro. E aí vocês sabem como é que é Pedro, né? Primeiro soldado que tentou impedir Jesus, que tentou levar Jesus para a cruz, o que ele fez? E os 4 devem ter pensado, e Pedro, se for a casa dele, como é que quebra o telhado dele? Não, mas Jesus está ali no centro da sala. Jesus está ali no meio. Nós precisamos furar o telhado. Eles começam a destelhar aquilo, eles começam a mexer naquela palha, eles começam a descobrir o eirado no ponto correspondente onde estava Jesus. Há todo um projeto, há todo um panorama de como descobrir, onde descobrir o telhado. Foi feito um mapeamento. Precisamos fazer um mapeamento, descobrir de que maneira possamos alcançar coisas maiores, de que maneira possamos colocar nossa fé em ação. E quando eles descobrem aquele telhado, eu imagino que, sabe, a propriedade de Pedro está sendo abalada, aquela casa está sendo abalada. Imagina Jesus Cristo ali ministrando e começando a cair uma poeira. Tem que parar o estudo bíblico e ver o que está acontecendo.
olha para cima. Quando eu prego esse texto, eu já preguei esse texto, eu acredito, umas 2 vezes, pastor Robson. Isso pode, pastor? Não tem nada a ver não, né? Hernandes Dias Lopes, reverendo, diz, pregue o sermão 10 vezes, na 10ª que ele vai ficar bom. Então eu tenho ainda mais 7 ainda. Eu acho que é a 3ª. Fazenda Guandu, Itaguaçu e agora aqui. Tem mais 7 aí. Os irmãos veem eu pregando em outro lugar o mesmo sermão. Reverendo Hernandes faz, por que eu não posso fazer? Bom, vamos para o texto. Jesus para a mensagem, para o estudo bíblico e vê aquele homem descendo. Jesus Cristo, ele exalta a fé daqueles 4. A Bíblia diz que Jesus vê a fé. Vendo de Jesus a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Uma fé cheia de imaginação é aquela que leva você a fazer atos heróicos por amor de alguém. Atos heróicos por amor de alguém. O que esses 4 fizeram. A fé deles foi tão grande que eles se tornaram um herói. Essa história, ela é cheia de... Quanto mais você mexe nela, mais coisas você começa a ver. Mas foi a presença de Jesus que despertou a coragem vitoriosa daqueles 4 homens. Sabe, é a presença de Jesus. Foi quando eles chegaram em Cafarnaum que souberam que Jesus estava dentro daquela casa que fez eles voltar e buscar o paralítico. Sabe, a presença de Jesus aqui nessa casa, aqui nesse tabernáculo, aqui nesse santuário, aqui nesses muros de Sião, é a presença do Espírito Santo de Deus aqui que faz eu voltar e buscar alguém para cá. É a presença de Jesus nesse lugar que leva a minha fé a ser despertada, a começar a imaginar que outras pessoas poderiam estar aqui comigo. Se você e eu tiver fé e crer no Senhor Jesus Cristo, não importa a situação, não importa o telhado, Deus sempre abre uma janela. Não importa a dificuldade da telha, Deus abre uma porta. Se Deus abriu para esses 4, Deus abre para mim, abre para você. Mas nós precisamos ter essa fé que esses 4 homens tiveram, não querer só para nós, mas querer para os demais. E eu vejo ali, celebra a vida. É através dessas campanhas de missões que nós nos tornamos esses 4 homens. É através dessas campanhas que nós se desenrolamos e começamos a fazer coisas que muitas vezes a igreja não está acostumada, porque nós queremos ver almas sendo alcançadas por Jesus. Eu preciso orar, Senhor, dá-me esta fé. Senhor Jesus Cristo, põe essa fé cheia de imaginação na minha vida. Esse é o primeiro ponto da mensagem, cheio de subpontos. Mas o segundo ponto, até agora nós trabalhamos a ideia da fé. Mas agora eu preciso entender que tudo depende da ação do Espírito Santo. Também não adiantava nada. Não adiantaria nada aquele esforço, um esforço tremendo da parte daqueles 4 homens. Nada resolveria. Se Jesus Cristo não tivesse parado o estudo bíblico, nada resolveria se Jesus Cristo tivesse olhado para Pedro e falado assim: o que está acontecendo? Pede esses homens para voltar com esse cara embora, para mim terminar o estudo. Não. O texto é bem claro que Jesus viu a fé deles, parou e disse: paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Se primeiro eu preciso de fé, fé cheia de imaginação, e segundo eu preciso crer no poder de Deus. Eu preciso crer que eu levo. Eu preciso crer que o pastor Isaac planta. Eu preciso crer que o pastor Robson rega. Pastor Roland tira as ervas daninhas. É os 3 que eu conheço, irmãos. Os demais, só alguns de vista. Mas quem dá o crescimento é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Tudo depende do braço forte do Senhor. Tudo depende do braço forte do Senhor. Eu não vou convidar os irmãos a abrir o texto, eu só vou fazer uma citação, porque o próximo ponto eu ranquei de um texto do profeta Isaías, conhecido da igreja. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação
Segundo algumas Bíblias, existe um ponto de exclamação no meio e um no final. Quem creu em nossa pregação, a não ser aqueles que o braço do Senhor o levou? Mas segundo alguns históricos, não existe ponto de exclamação na segunda pergunta. A segunda frase é uma resposta da primeira pergunta. Quem creu em nossa pregação? Aí sim pergunta. O texto responde, a não ser aqueles que o braço forte do Senhor fizeram com que creram. Aí eu arranquei daí, tudo depende da ação do Espírito Santo. Os 4 levaram. Os 4 tiveram o esforço, o trabalho, a imaginação, a fé. Mas o perdão dos pecados foi dado pelo Jesus. Ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Nenhuma mensagem pode fazer alguma coisa se Deus não abençoar. Nenhuma mensagem pode salvar a alma se Cristo não quiser salvar. Nenhuma mensagem pode salvar a alma se o Espírito Santo não agir. Por isso eu preciso crer e depender que se Deus não fazer... Mas aí a notícia maravilhosa é que Deus faz. Porque a Bíblia diz que Deus faz coisas grandes, há coisas maiores, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam e neles confiam. Paulo, à igreja de Efésios, diz abundantemente, mais, muito mais, do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu imagino. Essa fé é cheia de imaginação. Além do que eu imagino, além da imaginação da minha fé, Deus pode fazer mais por amor de Jesus Cristo que em nós opera. Podemos plantar, podemos regar, mas o crescimento vem de Deus. Nenhuma obra espiritual pode ser realizada onde o Espírito de Deus não estiver agindo. Eu posso querer ver o milagre, eu posso querer ver coisas grandes, eu posso querer ver coisas maiores, mas se o Espírito de Deus não estiver agindo, nada acontece. O paralítico chegou até lá, houve todo um trabalho, houve toda uma dificuldade imensa, mas chegou. E quando ele chega, Deus age, o Espírito do Senhor age, o Filho de Deus age, ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Ninguém pode crer se Deus não visitar o nosso coração de uma maneira tremenda, de uma maneira grande, irmãos. Eu posso falar de experiência própria. Sabe, vou ser rápido porque eu não quero me alongar. Sabe, eu não gostava de um povo chamado crente. Não é batista, não. Não é presbiteriano, não. Não é assembleiano, não. Se falasse que era crente, eu estou fora, meu irmão. Eu nunca gostei ao ponto de me tornar pastor deles. Falaram uma vez comigo assim, eu suava muito o pé. Tinha um negócio de ficar molhando a meia, tudo. O cara falou assim, eu sei um negócio que acaba, nunca mais você vai suar o pé. Eu falei, o que tem que fazer? Ele falou assim, vai numa igreja que você nunca mais vai entrar lá dentro e limpa o pé lá no tapete. Eu falei, então é fácil ser curado, ué. É só ir numa igreja crente, que lá eu não volto mesmo. Sabe, eu não fiz isso, nada. Mas um dia, o evangelho estava sendo ministrado em um colégio, pela uma igreja que estava tendo cheia de imaginações e fazendo eventos no colégio. E eu estava ali naquele colégio, sendo levado pela esposa a alguns cultos, forçadamente, porque eu ia por causa dela. É por causa dela? Ninguém pode crer se Deus não visitar o coração. Deus visitou meu coração, Ele visita o seu coração, Ele visita o coração de pessoas que querem, que dependem. Toda a realização de milagres que partiu da Bíblia. Jesus Cristo sarou pessoas enfermas, à beira da morte. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Mas tudo porque partia dele. A Bíblia diz que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Eu preciso crer nessa ação poderosa do Espírito Santo. Nada poderemos fazer, nada do nosso trabalho vai adiantar se Deus não operar. Eu preciso crer que o poder de Deus é maior. Eu preciso crer que Deus usa homens e mulheres para levar avante a sua causa. Mas
todo o poder deve ser atribuído a Ele. Eu preciso acreditar no meu potencial, preciso acreditar no talento que Deus me deu, na exposição, no louvor, nos cânticos, na minha oração, na minha consagração. Porque Deus usa sim homens e mulheres para levar o seu reino avante. Mas nós precisamos atribuir a Ele o poder, a honra e a glória. Com Deus, tudo é possível. Esse homem recebe o perdão dos pecados, e no versículo 11, nós encerramos a mensagem dizendo, Jesus disse a ele, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomou a sua cama, retirou-se à vista de todos, e todos começaram a se admirarem, e começaram a dar glórias a Deus. É assim, amados. É assim que acontece na igreja do Senhor. E todos começaram a dar glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Sabe, eu quero encerrar com esta frase. Jamais vimos coisa assim. O trabalho dos 4 homens foi esquecido. Foi esquecido. Quando a população se admira, não se admira do esforço dos 4. Jesus sim, viu a fé deles. Mas agora encerra o texto dizendo, jamais vimos coisa assim. A população, a multidão, começou a dar glória a Deus, dizendo, nunca vimos coisa assim, um paralítico pegar a sua cama e andar. Foram dados glórias a Deus pelo grande milagre, pela grande salvação que Deus fez naquela vida. A pregação de Pedro salvou 3.000 almas numa noite. Deus os trouxe. As primeiras conversões em Antioquia, a mão de Deus estava com eles. E a conversão de Lídia, a única em uma multidão que ouvia a palavra de Paulo, porque o Senhor lhe abriu o coração. Assim eu encerro, eu concluo esta mensagem. Coisas maiores veremos quando a minha fé e a sua fé for cheia de imaginação. E nós dependemos sempre, como a igreja tem feito, exclusivamente da ação sobrenatural de Deus. Deram glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Feche seus olhos. Pai, nós cremos no poder de Deus. Cremos que o Senhor é capaz de fazer coisas grandes, tremendas, imensas, que ultrapassa a nossa imaginação. Ao ponto de nós dizermos como essa multidão, jamais vimos coisa assim. Eu creio, Pai, que é o que essa igreja está vivendo e poderá viver ainda muito mais, ao ponto deles dizer, jamais vimos coisa assim. Porque eles colocaram a sua fé em ação, começaram a imaginar, começaram a ver, começaram a ter visões dos altos céus, ó Deus. Olhar a terra seca e começar a imaginar, aqui sim pode começar a crescer palmeiras, aqui sim pode começar a crescer uvas, batatas, abóboras. Muitos frutos podem sair dessa terra seca. Nós vamos plantar porque nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Por isso que plantamos, por isso que cremos. Ajuda, Pai, desperta em nós uma fé cheia de imaginação assim. E que nós possamos atribuir ao Senhor, a Deus, toda a honra e toda a glória. Porque vai partir do Senhor. Os teus pecados estão perdoados. Vai partir do Senhor. Toma tua cama, levanta e anda, vai para casa. É do Senhor que parte a nossa vida, a nossa salvação. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz para nos salvar. Muito obrigado pelo Senhor ter derramado teu sangue precioso naquele Calvário. E hoje nós temos aqui para essa liberdade de glorificar, de exaltar. Obrigado porque o véu se rasgou, aquilo que separava não separa mais. E a luz que outrora apagava, agora brilha e brilha cada dia mais, ó Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, radiantes, porque a luz do Senhor tem entrado no nosso coração. A tua luz, ó Pai, tem sido a nossa vida. Pai, obrigado por bebermos nesta fonte, fonte que jorra águas vivas.
Oh Deus, abençoa esta igreja, abençoa o pastor Robson, abençoa os demais irmãos, ó Pai, que colaboram com ele nesse ministério. Deus, obrigado por cada vida que nos visita, obrigado por pessoas, ó Deus, que estão sendo tocadas pelo Teu Espírito Santo, obrigado pelos louvores, ó Pai, que tenha chegado ao trono da Tua graça, tenha, ó Deus, atingido os ouvidos do Senhor. Deus, eu te agradeço pelo privilégio, muito obrigado pela oportunidade, ó Pai, de conhecer parte da Tua igreja, muito obrigado pela oportunidade de estar nesse altar, ó Pai, pela graça do Senhor. Que esta igreja, Pai, seja repleta das bênçãos do Senhor. É a minha oração como ministro do Evangelho, abençoando esse rebanho, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém.